realmente. Minha mulher e minha filha caçula estão conosco, confirmou Antony. Então está combinado. Estejam lá às 21 horas. Aproveitarei a oportunidade para dizer como adquiri as propriedades dos Dercy, arrematou o duque. Antony e Pierre retiraram-se aparentando o contentamento pelo convite. Por seu turno, Jean vislumbrou a possibilidade de realizar novos negócios, como diria depois a Jacques. Em casa, Antony e Pierre reuniram-se com Anne e Sophie. Agora já sabemos que Jean de Laberthe ganhou nossas propriedades. Creio que na festa poderemos obter mais informações, falou Antony com convicção. Pouco depois das 21 horas, a família Stuart foi anunciada na residência na qual Antony e Jules nasceram. Foram recebidos por Jean, Jacques e Françoise. Jacques, Françoise, este é William Stuart, sua esposa e seus filhos, disse Jean. Esta é Anne, minha mulher, Marie, minha filha, e Frederico, que o senhor já conhece, apresentou Antony. Por favor, vocês estão em casa. Aproveitem a festa. Monsieur William, vamos conversar um pouco. Então, exerce alguma atividade? Indagou Jean. Construo barcos, respondeu Antony. Galeões? Perguntou Jean. Nem tanto. Nossa especialidade é a construção de escuras de pequeno calado. São velozes e menos dispendiosas. Mas e então? Estou curioso a respeito das propriedades do Conde Dercy. Que fim levou a família? Viu o que a distância faz? É a consequência de morar em outro país, despistou Antony. Não tenho boas lembranças de Jules Dercy. Ele fugiu com a duquesa de Laberthe quando eu estava na guerra. Simplesmente desapareceram. Ouvi dizer que foram para a Espanha. Ele aproveitou-se de minha amizade para seduzir Francine, minha mulher. Ela, muito jovem, deixou-se envolver. Provavelmente ele ficou com ela por um tempo e depois a largou. Envergonhada, não deve ter tido coragem de voltar para casa. Procurei-a muito, mas não a encontrei. Temo que ela tenha acabado num prostíbulo na Espanha ou em outro país, falou Jean, cinicamente. Antony controlou-se o mais que pôde para não agredir o interlocutor. Suas suspeitas estavam confirmadas. Possivelmente ele matara Jules e, quanto a Francine, trancafiou-a num convento. Quanto a ela, tinha certeza à luz da carta que lhe foi escrita por Pablo Avelar. Precisava saber mais e assim continuou com suas perguntas. Eu só não entendi como as propriedades foram transferidas para o senhor. Como disse antes, o rei as doou pelos serviços que prestou à coroa. Por que as escolheu como prêmio? A resposta é simples, Monsieur, o conde Jules desapareceu. Não tinha filhos. Achei que seria uma forma de vingança contra o que ele me fez e assim pedi ao rei que transferisse para meus domínios todos os bens que integravam o condado Dercy, repostou o duque, com ares de quem agira sob a mais perfeita justiça. Enquanto Antony e Jean conversavam em uma sala longe do tumulto da festa, Jacques aproximou-se de Sophie com olhares indiscretos. Françoise, a noviça do convento das Ursulinas, olhou para ele com certo temor. Ela não o amava, ao contrário, odiava pelo fato de ter sido forçada a casar com ele. No início do casamento até pensou que pelo menos poderia vir a gostar dele, mas depois concluiu que tal não ocorreria, uma vez que com o tempo mostrou seu caráter vil. Na verdade, Françoise temeu pela mocinha. Assim, aproximou-se e procurou afastá-la dele, levando-a para perto de Anne. Jacques olhou para sua mulher com ares de reprovação. Antony e sua família saíram da festa pouco depois das 23 horas. No caminho para casa, contou tudo o que ouviu de Jean. Estou certo de que Jean matou meu irmão. Nosso próximo passo é colher provas contra ele, o que não será fácil. Na festa, conversando com alguns nobres, percebi que ele ainda goza de bom conceito junto ao rei. Após o término da festa,
Jacques disse ao pai que se interessou por Sophie. Aquela jovem é quase uma menina. Você não ouse aproximar-se dela. Acho que seu pai poderá ser uma boa fonte para negócios rentáveis. Não quero que estrague tudo com suas atitudes. Ora, senhor Duque. Estou como sempre seguindo seus passos. Sua fama ultrapassa nossas fronteiras. Quantos homens matou por causa de suas conquistas? Contrapôs Jacques. Estou dizendo que não quero que atrapalhe. Posso ganhar dinheiro negociando com o Stuart, alertou Jean. Não se preocupe, meu pai. Eu sei como fazer as coisas. Nada vai atrapalhar seus negócios. Confie em mim, argumentou o filho. Depois da conversa com seu pai, Jacques chamou Marcel, o capitão da guarda do duque. Os dois tinham um bom relacionamento e juntos praticaram muitos atos criminosos. Quero que vigie aquela família de escoceses. Deixe alguém perto da casa onde está morando. Procure tomar conhecimento dos hábitos de todos. Vamos raptar a mocinha, filha do casal. Françoise, que estava numa sala ao lado, ouviu o necessário para saber que Sophie estava em perigo. Se o marido interessou-se por ela, tudo faria para atingir seus objetivos. Capítulo 19. O engano. Vivamente interessado em Sophie, o filho do Duque de La Bertaux deu início à preparação de um plano para raptar a jovem e para tanto, convocou Marcel para lhe dar as primeiras instruções. Entretanto, sua mulher Françoise ouviu o diálogo mantido entre os dois e ficou preocupada com o que poderia acontecer, passando, então, a ficar alerta. 3 dias após a festa em que Jacques conheceu Sophie, um de seus homens o procurou para dar notícias sobre os movimentos da família da moça. Monsieur Jacques. Vim trazer-lhe informações a respeito da rotina dos membros daquela família que o capitão mandou vigiar. Onde está Marcel? Ele é quem devia reportar-se a mim para tratar deste delicado assunto, disse Jacques, indignado. Perdão, monsieur, mas o capitão Marcel está nos arredores de Paris realizando um serviço para o duque. Tendo em vista seu interesse naquela família, mandou que eu me reportasse ao senhor tão logo tivesse notícias, justificou-se o homem. E você as tem? Perguntou Jacques. Sim, monsieur. O homem mais velho e o filho saem todas as manhãs a cavalo, disse o homem. Então preste atenção para as instruções que vou dar. Diga a Marcel que amanhã fique de tocaia perto do sobrado onde a família está morando. Tão logo pai e filhos saiam, invadam o prédio e peguem a moça. Levem-na para o bosque de Boulogne e em seguida me avisem. Não pode haver erros, entendeu? Disse Jacques. Enquanto Jacques instruiu o informante, Marcel entrou na sala e, de forma disfarçada, apontou para a porta em frente, semi-aberta, enquanto falava. Desculpe-me, Jacques, mas precisei fazer um trabalho para o duque. Jacques, que estava em pé, correu para a porta para a qual Marcel apontara e, num gesto rápido, segurou Françoise pelo braço e praticamente a arrastou para o quarto, onde a trancou. Não sei o que você ouviu, mas vai ficar trancada por um bom tempo, disse Jacques, em voz alta, enquanto caminhava de volta para a sala. Com a chegada de Marcel, Jacques mandou o homem que lhe trouxera as informações sair e em seguida disse: Estou me arriscando com esta empreitada, mas eu quero aquela moça. O que você vai fazer depois? Aquela jovem não conheci. Obtemperou Marcel. É claro que sim. Já houve um fato semelhante há anos, mas a moça era uma serviçal. A família ficou tão assustada, que saiu da Normandia. Nunca mais tive notícias, explicou o rapaz, com certo desprezo. Se a moça que você pretende raptar é uma aristocrata, não acha que o risco é muito grande? Será que vale a pena? Ponderou Marcel. Como disse antes, eu quero aquela jovem. Depois que fizer o que pretendo, traçarei o destino dela. Quantas moças desaparecem neste mundo? Se ela sumir,
Será apenas mais uma. Trate de fazer o que mandei. Pegue a moça aí. Quando já estiver presa na cabana, avise-me, ordenou Jacques. Em seu quarto, Françoise deitou-se na cama e chorou por sentir-se inerte diante da maldade do marido. No dia seguinte, Antoine e Pierre saíram logo cedo. Sophie acordou com uma sensação de desconforto. Estava nitidamente tensa. Saiu de seu quarto e foi ao encontro de Anne, que dobrava as roupas de cama do quarto onde dormia com o marido. Depois de ouvir a filha, Anne procurou tranquilizá-la, mas a moça continuou angustiada. O fato é que os amigos espirituais de Sophie mais uma vez a estavam intuindo. Por que você não procura distrair-se? Este sobrado tem um sótão. Por que não vai até lá? Talvez encontre umas roupas interessantes, disse Anne, carinhosa. Talvez eu encontre roupas antigas ou outras coisas interessantes. Vou seguir seu conselho, respondeu Sophie. Bastou que Sophie saísse do quarto da mãe e subisse ao sótão, para que 3 homens encapuzados forçassem a porta do sobrado, entrassem, subissem as escadas e invadissem o quarto onde estava Anne. Incontinenti, cobriram sua cabeça com um capuz, e um deles disse: Rápido! Vamos levá-la para a cabana no bosque de Boulogne. No sótão, ouvindo as vozes e o barulho, abriu cuidadosamente o sapão e ainda ouviu a voz que era de Marcel. Com medo, ficou em silêncio. Se tivesse uma espada, poderia descer e enfrentar os invasores, ainda que com muito risco, mas eles eram 3 e ela estava desarmada. Os homens desceram as escadas carregando Anne. Abriram a porta do sobrado e embarcaram em uma carruagem que ficara parada na frente da casa. Sophie desceu logo atrás, correu de um lado para outro, mas não teve meios de segui-los. Marcel levou Anne para o local combinado com seu patrão e em seguida foi avisá-lo. Nesse interregno, Antoine e Pierre chegaram ao sobrado, onde foram recebidos por uma aflita Sophie. Levaram mamãe. Ouvi falar em que iam para uma cabana no bosque de Boulogne. Com poucas palavras, Sophie contou o que havia ocorrido. Antoine e Pierre alcançaram suas armas, enquanto o primeiro falava. Sophie, fique aqui. Eu e Pierre vamos tentar achar sua mãe. Conheço muito bem o lugar, pois ia muito lá com Gaston quando era criança. Naquele tempo havia poucas cabanas, que eram usadas para guardar animais abatidos durante as caçadas. Acho que o panorama não mudou, porque o bosque é a propriedade da coroa. Eu não vou ficar aqui sozinha de modo algum. Ademais, eu quero ajudar. Esperem somente que eu troque de roupa, pediu Sophie. Lá vem ela de novo com roupas de homem, brincou Pierre, embora a hora fosse muito grave. Qual é a graça? Repreendeu Sophie. Parem de conversar, não podemos perder tempo, ordenou Antoine. Rapidamente Sophie vestiu-se e ato contínuo abriu a forja onde haviam sido acondicionadas as armas trazidas por Antoine e lançou mão de um florete. Surpreso, Antoine falou. Você escondeu seu florete no alforge. Não escondi, apenas coloquei-o junto às armas que vocês trouxeram. Não notaram? Justificou a jovem. Sophie, prometa que vai apenas observar, disse Antoine. Está bem, mas eu não tenho cavalo. Como vou acompanhá-los? Questionou. Pierre, vamos à estrebaria onde alugamos nossos cavalos. Talvez possamos alugar outro. Saiamos logo, temos que ser rápidos, apressou Antoine. Tão logo teve ciência do rapto, Jacques apressou-se em acompanhar Marcel à cabana onde Anne estava presa. Assim como seus asseclas, colocou um capuz e entrou naquele lugar apertado e sujo. Ao ver Anne, demonstrou sua decepção com um grito. Idiotas! Vocês raptaram a mãe. Como? Não é ela. Como podíamos saber? É uma bela mulher, ponderou Marcel. Esta é mãe dela, seus imbecis, vociferou Jacques. Não havia outra mulher lá, afirmou Marcel.
Jacques saiu da cabana blasfemando. Marcel seguiu. E agora, o que fazer? Quis saber o comparsa. Você não entendeu mesmo. Eu queria aquela menina. Para ter uma mulher de idade 10 que trouxeram, eu não preciso raptar. Vou deixá-la para seu deleite. Depois, mate-a e dê sumiço no cadáver, orientou Jacques. Jacques de Labertaux deixou a cabana ainda blasfemando muito. Marcel mandou que os dois homens saíssem e mantivessem guarda. Voltou a entrar na cabana e com um sorriso cínico, disse a Anne, enquanto arrancava seu capuz. Meu patrão não a quer, mas eu sim. Vamos passar algumas horas bem agradáveis. Anne olhou aquele homem desagradável com medo. Estava indefesa diante dele, quando subitamente ouviu-se o tilintar de espadas no lado de fora da cabana. Rapidamente Marcel desembainhou sua espada e saiu da cabana. Enquanto Pierre e Antoine cruzavam espadas com dois dos raptores, Marcel os atacou. Percebendo que Antoine e Pierre ficaram em desvantagem, Sophie empunhou seu florete e entrou na luta diretamente contra Marcel. Por que vocês raptaram minha mãe, seu canalha? Perguntou a irada jovem. Ah! Então você é a mulher que devíamos ter trazido. Foi ótimo ter vindo. Vamos acabar com seus parentes e ficar com você, disse Marcel. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Notando que Sophie estava duelando com Marcel, Pierre tentava desvencilhar-se de seu oponente para ajudá-la, mas não estava conseguindo, o mesmo podendo ser dito em relação a Antoine. Mas, na verdade, a jovem não encontrava dificuldades em lidar com o capitão da guarda do Duque de Labertaux. Pierre finalmente trespassou seu adversário com a espada e correu para ajudar Sophie. Mas esta deu fim ao combate ferindo Marcel. Minutos depois, imperou o silêncio. Antoine entrou na cabana e abraçou Anne. E logo após livrou-a das cordas que a amarravam. Pierre olhou desolado para o homem que matara. Jamais pensara que mataria, mas foi consolado pelo tio. É triste, meu filho, mas você não pôde evitar. Lembre-se de que estava lutando por sua vida e por todos nós. Sophie interrompeu o diálogo. Papai, este Oak ainda está vivo. Sophie falava de Marcel, que desabara no chão após a precisa estocada. Antoine dirigiu-se a ele com energia. Quero saber quem o mandou raptar minha mulher. A única forma de sair daqui vivo é respondendo ao que lhe está sendo perguntado. Diga logo. Marcel, que sangrava muito, percebeu que se não fosse logo socorrido, morreria. E assim contou que Jacques de Labertaux mandara raptar Sophie, mas por engano, raptara Anne. Esse Jacques de Labertaux é tão canalha quanto o pai, disse Pierre. Ouça bem, seu lacaio imundo. Diga a seu patrão para afastar seus olhos nefastos de Sophie, ou ela mesma vai fazer com ele o que fez com você. As escocesas lutam tão bem quanto os homens. Você é prova desse fato. Antoine e Pierre colocaram Marcel em seu cavalo e o fizeram disparar com uma chicotada. Montaram em seus cavalos e voltaram para o sobrado. Anne usou a montaria de um dos homens mortos na luta. A carruagem usada para transportar Anne durante o rapto, foi abandonada no local. Marcel, muito ferido, procurou socorro médico. Somente depois de recuperado, procuraria Jacques para falar de seu fracasso. Os se concluíram que em Paris pouco ou nada mais apurariam. Quanto ao rapto de Anne, estavam certos de que as contas seriam depois acertadas. Então decidiram partir no dia seguinte bem cedo para Toulon. Capítulo 20. Em Toulon. Antoine e sua família chegaram a Toulon numa tarde chuvosa. Seu objetivo era encontrar o autor da carta entregue em Londres, o espanhol Pablo Avelar. Hospedaram-se num hotel no centro da cidade, identificando-se como uma família escocesa em férias na França. Na carta supramencionada, Pablo colocara seu endereço, mas considerando o decurso do tempo,
Havia o receio de que não permanecesse morando no mesmo local. Todavia, nenhum resultado prático tinham as conjecturas, de modo que decidiram dirigir-se ao endereço indicado na carta. Eram 11 horas da manhã quando chegaram à propriedade que seria de Pablo Avelar. O local parecia deserto. Caminharam até a casa que deveria ser a da residência, construída no centro do extenso terreno, onde havia construções menores. Bateram insistentemente sem resultado. Quando se preparavam para ir embora, surgiu um homem puxando um cavalo pelas rédeas. "Desejam alguma coisa?" perguntou o homem. "Estamos procurando Monsieur Pablo Avelar", explicou Antônio. "Pelo que sabemos, ele mora aqui." "Monsieur Pablo está viajando. Foi à Espanha." "Quando retorna?" perguntou Pierre. "Não sei. Ele viajou há 2 meses, disse que ia tratar de negócios em Madrid e visitar parentes. Pode voltar a qualquer momento, já que nada disse quanto à data de seu retorno", acrescentou o homem. A informação do empregado de Pablo desanimou a todos. Como poderiam prosseguir em sua busca, se não o encontrassem? "Há algum vizinho de Monsieur Pablo com quem possamos conversar?" perguntou Anne. "Sim, senhora. Bem perto daqui residem Madame Justine e seu neto Maurice. Sigam por aquela estrada estreita e em menos de meia hora avistarão a residência de Madame Justine Fleury." Antônio e seus acompanhantes despediram-se do empregado de Pablo e rumaram para a residência de Justine Fleury. Exatamente como lhes dissera o homem, cerca de 20 minutos depois estavam diante da mansão. Desceram da carruagem que os conduzia e aproximaram-se da porta principal do prédio. Uma mulher de boa aparência saiu à varanda para recebê-los. "Vimos pela janela que os senhores se aproximavam. Desejam alguma coisa?" perguntou a mulher. "Queremos falar com Madame Fleury, se for possível", disse Antônio. "Podem sentar. Aqui na varanda a temperatura está mais agradável. Apesar da chuva de ontem, está fazendo um pouco de calor", disse a mulher. A mulher entrou na casa, enquanto os visitantes se acomodavam nas cadeiras de vime espalhadas pela varanda. Minutos depois, Madame Justine foi recebê-los. Contava agora 80 anos, mas seu aspecto era de uma pessoa que se cuidava muito bem. Sempre entendeu que o ser humano deve dar atenção ao corpo físico que lhe serve de indumentária para percorrer seu caminho na terra, até o dia de seu desenlace. A velha senhora olhou-os com toda a atenção e em seguida perguntou-lhes sobre a razão da visita, uma vez que nunca os vira. Em resposta, Antônio disse-lhe que estavam tentando falar com Pablo Avelar e, estando ele viajando, decidiram lhe procurar. "Madame, temos urgência em falar com Monsieur Avelar, mas seu empregado disse que está na Espanha há cerca de 2 meses. Estamos aqui para saber se a senhora tem alguma informação quanto à data de seu retorno. Pablo veio despedir-se de nós quando viajou, mas nada falou quanto à data de sua volta." "Tem urgência em avistar-se com ele?" perguntou Justine. "Temos sim. Trata-se de um assunto de muita relevância", respondeu Antônio. Antônio hesitou, mas em seguida falou sobre a razão da visita e assim contou que anos antes Pablo esteve em sua residência em Londres, quando deixou uma carta cujo conteúdo era importantíssimo. Lívida, Justine deu um suspiro de emoção e ficou em silêncio. Todos olharam para ela com curiosidade e apreensão. "A senhora está bem?" perguntou Sophie. Justine deu um sorriso para a jovem e falou: "Eu estou bem. Senti uma pressão em meu coração ao ouvir falar sobre a carta. Vocês são parentes de Francine? A senhora conhece?" perguntaram quase que ao mesmo tempo. "Ela morou comigo há algum tempo. Era uma jovem muito linda e de bons princípios. Eu a socorri na estrada. Ela estava com fome e desesperada, como pude sentir. Como não tinha para onde ir, convidei-a para trabalhar comigo como governanta. Foi um período maravilhoso de nossas vidas.
Depois vim a saber que era uma duquesa que fugira do marido por amor a um homem. Falou-me de seu filhinho e da necessidade de ir a Londres procurá-lo. Dei-lhe o meu apoio e ela partiu. No mesmo dia fui procurada por um homem muito cruel que ameaçou a vida de meu neto para que dissesse onde ela estava. Felizmente ela já tinha partido. Aqueles homens maus estiveram na casa de Pablo e o torturaram, narrou Justine. Eu sou o filho dela, disse Pierre. Como ela ficará feliz quando vir, disse Justine com emoção. Madame Justine. Como deve saber, ela não chegou a Londres, disse Antoine. Eu sei. Algum tempo depois de sua partida, Pablo decidiu procurá-la em Londres, pois queria saber se ela estava bem. Como não a encontrou, deixou a carta sobre a qual o senhor se referiu. Meu amigo espanhol apaixonou-se por Francine, mas seu coração já havia sido entregue por inteiro ao conde Jules Dercy. Assim, tornaram-se grandes amigos, embora Pablo nutrisse a esperança de que um dia ela viesse amá-lo. Quanta emoção envolve este momento! Estou diante dos parentes de Jules Dercy, estou olhando para seu filho, este moço tão garboso, disse Justine fixando os olhos em Pierre. Madame Justine. Ela disse o que aconteceu com Jules? Perguntou Antoine, sem desanimar-se. Sim. Seu irmão foi assassinado pelo Duque Jean de Labertot em um duelo desigual no pavilhão de caça de propriedade daquele homem. O rapaz não sabia manejar uma espada. Segundo Francine, ele tinha horror à violência. O Duque e seus seguidores o mataram e esconderam seu corpo. E minha mãe? Perguntou Pierre. Acho que a levaram, já que não chegou a Londres. Quando a conheci, ela havia escapado de um convento. Quem sabe se o Duque não a enclausurou outra vez? Escutem, precisamos conversar mais. Onde estão hospedados? Falou a senhora. No centro de Toulon, respondeu Anne. Quero que sejam meus hóspedes. Minha casa é muito grande, de modo que posso alojá-los com todo conforto. A senhora e a mocinha podem ficar aqui enquanto Monsieur Antoine traz a bagagem. O convite de Justine foi aceito e já à noite todos estavam instalados na mansão. Após o jantar, foram para a biblioteca e se acomodaram confortavelmente. Francine gostava muito desta sala. Ficava horas estudando com meu neto, que tinha então 8 anos. Era uma jovem prendada, amante da literatura e da música. Sua voz era terna e seu olhar transmitia o amor que sentia pelo próximo, descrevia Justine com emoção. Madame. A senhora acredita mesmo que o Duque de Labertot a levou de volta para o convento? Perguntou Anne. Acredito. Pelo que percebi, o Duque tinha fixação nela, não por amá-la, mas pelo desejo de posse constante. Se a prendeu em um convento, em vez de matá-la, certamente desejava continuar a satisfazer seu instinto. Se conseguiu achá-la. Como suspeitamos, que lugar melhor para escondê-la do que um convento? A senhora tem razão. Neste país há muitos conventos. Teremos que ir a todos, o que demandará um bom tempo, disse Antoine. Acho que podemos reduzir nossa busca, falou Pierre com entusiasmo. Madame, a senhora disse que a encontrou em uma estrada quando ela estava em fuga. Sim, e ela estava trajando um hábito, confirmou Justine. É isso. Ela escapou vestida de freira, acentuou Pierre. Em qual estrada a encontrou? Perguntou Antoine. Na estrada que parte de Loudun, informou Justine. Precisamos saber se há convento em Loudun, ainda que tenhamos que ir lá. Esperem. Acho que sei onde. Com certeza podemos obter essa informação em qualquer igreja ou no bispado desta região, deduziu Antoine. Creio que posso ajudá-los. O bispo de Toulon, François Dalville, é um velho amigo de nossa família. Vamos à vila amanhã. Terei prazer em apresentá-lo. Se ele puder ajudar, certamente o fará, recomendou Justine. Aquela foi uma noite em que ninguém naquela mansão conseguiu dormir tranquilamente,
Eis que todos estavam muito ansiosos. No dia seguinte, às 13 horas, estavam diante do bispo François Dalville. Madame Justine Fleury narrou-lhe o drama dos Dercy e depois indagou sobre a existência de um convento em Loudun. Certamente, em Loudun está situado o convento das Ursulinas. É muito conhecido em nosso país, falou o bispo com convicção. A alegria invadiu aqueles corações ansiosos, mormente o de Pierre. Depois de breve momento de silêncio, Antoine pediu a ajuda do bispo. Poderia acompanhar-nos a Loudun? Sem a sua ajuda, receio que não consigamos alcançar nossos objetivos. Acredito que a Madre Superiora não admitirá que Francine está ali enclausurada. Vou ajudá-los, com muito prazer. Quando desejam ir a Loudun? Indagou o bispo. Tão logo possa deixar sua diocese por alguns dias, informou Antoine. Ótimo. Vou resolver algumas questões de ordem administrativa. Digamos que partamos em 2 dias. Está bom para vocês? Perguntou o bispo. Maravilhoso. Disse Anne, com um largo sorriso. Madame Justine agradeceu ao bispo e prontificou-se a ficar atenta aos acontecimentos. Se Pablo Avelar retornasse da Espanha, ela lhe indicaria o paradeiro da família Dercy. Capítulo 21. A libertação de Francine. 2 dias depois rumaram para Loudun. Antoine e Pierre preferiram viajar a cavalo, enquanto Anne, Sophie e o bispo seguiram em uma carruagem. Depois de uma exaustiva viagem estavam diante do imponente convento das Ursulinas. O bispo François Dalville fez-se anunciar. Foram conduzidos ao hall de entrada do convento por uma freira, que pediu-lhes para guardar a Madre Superiora. Minutos depois foram encaminhados ao gabinete da religiosa, que, levantando de sua cadeira, cumprimentou respeitosamente o bispo e se apresentou. Sou Teresa de Verneuil, e dirijo este convento há 8 anos, desde o falecimento de Madre Mary. Então, Madre Mary, a religiosa que dirigira o convento com mão de ferro, havia desencanado. A freira Teresa era sua principal auxiliar e absorvera dela as poucas virtudes e os muitos defeitos. Surpresa com a visita de um bispo de uma diocese distante, procurou saber das razões de tão ilustre visita. Em poucas palavras François Dalville deu-lhe as explicações que julgava suficientes e concluiu. Estes são os fatos, irmã. Nosso desejo é que mande trazer à nossa presença a duquesa Francine de Labertaux, que sabemos estar reclusa neste convento há cerca de 20 anos. Ouvindo o nome pronunciado pelo bispo, Madre Teresa empalideceu, e a mudez tomou conta dela. Enquanto Antoine e Anne a olhavam com expectativa, Pierre e Sophie deixaram a sala e começaram a caminhar pelos corredores. Ao avistarem uma freira, aproximaram-se dela, e Pierre lhe falou. Irmã, a Madre Superiora pediu que nos levasse à cela da duquesa. A freira olhou para os jovens e tentou afastar-se, mas Pierre segurou seu braço direito com força, dizendo. Não se afaste, irmã. A senhora não me ouviu? Quero que nos leve à cela da duquesa Francine, agora. Enquanto Pierre pressionava a freira, Madre Teresa, mediante evasivas, tentava convencer o bispo de que no convento só havia noviças e freiras, sem sucesso. Nós sabemos que há uma duquesa aprisionada neste convento. Se insistir com as suas negativas, vou levar o caso mais adiante, e esteja certa de que as consequências serão muito desagradáveis para a senhora, disse o bispo em tom ameaçador. Nesse ínterim, não conseguindo suportar a pressão de Pierre, a freira decidiu cooperar. Ela está na cela que fica perto da sala de Madre Teresa. A duquesa fica presa o dia todo? Perguntou Sophie. Quase sempre. Depois que fugiu há muitos anos e foi recapturada e reconduzida para lá, raramente sai da cela. Está sempre vigiada. Uma vez por dia é levada ao jardim para um banho de sol, mas fica há pouco tempo, informou a freira. Ela não tem atividade?
Perguntou Sophie. Não. Como eu disse, ela fugiu uma vez, e o Duque prometeu castigar Madre Maria se fugisse de novo. Depois que Madre Maria morreu, a nova Madre Superiora manteve o regime. Ninguém quer atrair a ira do Duque, disse a freira. Vamos para a cela. A senhora vai abri-la, disse Pierre. Apenas Madre Teresa tem a chave, informou a freira. Então é simples. Vamos voltar à sala da irmã Teresa. A senhora vai conosco em silêncio, disse Pierre. Ao entrarem na sala de Madre Teresa, viram-na sentada em uma cadeira com as mãos na cabeça, como se assegurasse para que não se desprendesse do corpo. Então, Pierre falou. Meu pai, eu sei onde ela está. E virando-se para a religiosa. Madre, entregue a chave da cela. Sabemos que está em seu poder. A senhora é a guardiã da duquesa. Trêmula, Madre Teresa abriu uma gaveta de sua mesa, pegou a chave e esticou o braço para entregá-la. Entretanto, com a voz cheia de rancor, o bispo interpôs-se, dizendo: Nada disso. A senhora tem mantido trancada aí, portanto, é a senhora que abrirá a porta da cela. Levante-se. Ansiosos, Antoine, Pierre, Anne e Sophie caminharam com o bispo e com Madre Teresa para a cela. Aberta a porta, depararam Francine de cabelos grisalhos e muito magra. Os olhos brilhantes, que tinha na mocidade, agora eram pálidos e sem luz. A bela mulher que um dia apaixonou-se pelo Conde d'Ercy, estava transfigurada pelo sofrimento que suportara por 2 décadas. Aturdida, Francine olhou para aquelas pessoas e, com exceção da Madre Superiora, não as identificou. Comovido, Antony falou. Francine. Eu sou Antoine d'Ercy, esta é minha mulher, Anne, esta é minha filha Sophie, e este é o bispo de Toulon, que nos trouxe aqui. Sophie não deixou Antoine terminar a frase e pediu. Papai, por favor. Deixe que apenas eu e Pierre fiquemos aqui. Por favor, saiam. Por quê, minha filha? É muito importante, papai, argumentou a jovem. Anne segurou o marido pelo braço direito e com um olhar fez com que o pedido de Sophie fosse atendido. A porta da cela foi fechada e ficaram apenas ela e Pierre. Francine os olhou e em seu íntimo sabia o que iria acontecer a seguir. Sophie pediu que todos sentassem no catre e começou a falar. Você é minha tia Francine. Meu pai é o irmão do homem que você amou e com quem teve um filho, disse Sophie, carinhosamente. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Francine. De repente, abraçou Sophie com força e chorou copiosamente. Fez-se silêncio. Do lado de fora, o bispo sugeriu que todos voltassem para a sala de Madre Teresa. Acho que o diálogo de sua filha com a duquesa vai ser longo. É melhor que esperemos na sala da irmã Teresa, que certamente fará um relato dos fatos. Mais calma, Francine esperou que Sophie continuasse sua exposição. Tia Francine. Este é Pierre. Seu filho. Os olhos de Francine, sem expressão até minutos atrás, brilharam de alegria. Pierre aproximou-se dela com o coração disparado e a abraçou e beijou com carinho. Meu filhinho, você está vivo. Que felicidade, meu Deus. Peço perdão por duvidar da tua misericórdia, exclamou Francine. Sophie ficou em silêncio, deixando que mãe e filho expandissem toda a alegria, que deixassem suas vibrações formarem uma só corrente de amor. Finalmente, com mãe e filho abraçados, Sophie os interrompeu e continuou a falar. Tia Francine, peço que acredite em mim. Não podemos deixar esta cela sem tentarmos dar um fim a uma situação que perdura há muitos anos e que não está fazendo bem a nenhum de vocês. É indispensável que finalmente tio Júlio siga seu caminho. Foi por esta razão que pedi a meu pai para nos deixar sozinhos com a senhora. Eu não estou entendendo. O que está vendo? Indagou Francine. No seu íntimo a senhora sabe, respondeu Sophie. Por favor,
minha mãe. A senhora deve escutá-la. Confie nela como eu confio, pediu Pierre. Então fale, Sophie, disse Francine. Meu tio Jules está aqui, bem junto da senhora. Mas como? Eu não entendo. Meu Jules morreu há 20 anos. Tia, confie em mim. Eu não sei dar as razões de minha convicção, mas estou certa de que a vida terrena não é a única. Depois de anos sem obter explicações para minhas visões, passei a analisar os fatos com o exercício da razão. Eu sempre soube que não era louca. Desde menina eu vejo espíritos. Tudo começou quando vi pela primeira vez a minha madrinha Cecília. Durante algum tempo ela se fazia presente e aos poucos foi explicando o que lhe era permitido explicar. Nós não estamos sós neste mundo. Há outra dimensão para onde vamos depois que morremos. Eu poderia dizer que há dois lados da vida, isto é, o das pessoas que são de carne e osso e o das pessoas que não são tangíveis. Tudo o que você está dizendo é surpreendente para mim. É difícil aceitar. Sei que após a morte nossas almas vão para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Há também o limbo, que é um lugar para onde vão as almas sem batismo. Nenhuma alma pode ficar andando por aí. É o que nós católicos aprendemos, mas pelos fatos que já presenciei, sei que não é verdade. Os espíritos estão em todos os lugares e intervêm muito em nossas vidas. É verdade, minha tia. Eu vejo e ouço os espíritos. Como nunca pude conversar com meus pais sobre tudo isso, com medo de ser tida como louca, fui aprendendo aos poucos com a vivência. Como estou dizendo, não sei qual é a razão, mas estou consciente de minhas afirmações. Pois bem, muitos morrem em vez de seguirem seus caminhos no outro lado da vida para aprenderem mais e depois voltarem à vida terrena em novo corpo físico, por motivos diversos, ficam por aqui e essa permanência é muito ruim. Como exemplo, posso dar o do tio Jules. O meu Jules. Ele agora não é mais da senhora. Talvez um dia vocês se reencontrem, mas agora ele deve partir. Tio Jules está ao seu lado há anos com prejuízo para ele e para a senhora. Como sabe? Ele está dizendo o que impediu seu marido de continuar a lhe fazer mal, disse Sophie. Aquele monstro fazia isso? Perguntou Pierre, indignado. Fazia sim, Pierre, acrescentou Sophie. Naquele momento Jules interrompeu a fala de Sophie e, sabendo que ela ouvia, passou a justificar sua presença perto de Francine. Então, Sophie passou a dirigir-se a ele. Meu tio, você sabe que é um espírito. Sua passagem por este lado da vida terminou. Você pode achar que está ajudando, mas não está. Há um elo mental unindo vocês e esse elo deve ser quebrado. Você não percebe sua aparência. Ela é horrível, tio. Você, embora involuntariamente, vem sugando a energia da tia Francine também sem perceber. A relação que vocês mantinham na Terra somente perdurou enquanto você tinha uma vestimenta de carne. Agora é impossível, pois agora o seu corpo é sutil, intangível. Como poderiam tocar-se? Mas durante o sono ela vem a meu encontro, disse Jules. É um encontro que não deve acontecer. Vocês precisam se desprender um do outro. Essa ligação mental é prejudicial a ambos. É sobre esse elo mental que estou falando. Os espíritos se comunicam pelo pensamento, mas não da forma como vem acontecendo entre vocês. Estou lhe dizendo tudo isso com minha intuição. De fato, os amigos espirituais que deixaram de se tornar visíveis para Jules, não desistiram de sua tarefa e, ao longo dos anos, procuraram ajudá-lo, lançando fluidos energéticos, mas com quase nenhum resultado, em virtude da baixa sintonia em que ele estava, decorrente do desejo sexual e da fixação que tinha pela amada. Nada, porém, dá-se por acaso. Com a presença de Sophie, médium vidente e audiente, foi possível a comunicação com Jules. Eu a amo demais, como posso deixá-la? E Jean? Vai ficar impune?
porque ele fez tudo aquilo. Há uma razão que mais tarde você irá descobrir. Há um vínculo entre vocês que é de vidas anteriores. Algo me diz que tanto você, como Francine, um dia causaram mal a ele, e então, os três se fecharam num círculo que se mantém vida após vida, um fazendo mal ao outro. É preciso acabar com isso. Vão manter esse vínculo pela eternidade? É preciso pedir perdão e perdoar. Quanto a Francine, vocês se amaram muito na Terra e provavelmente esse amor vem perdurando em suas sucessivas vidas. Mas vocês devem compreender que o amor entre as pessoas terrenas não é o mesmo que o amor no outro lado da vida, desprovido dos desejos carnais. É um amor de renúncia pelo bem do outro, é um amor desprovido de vaidade, de ciúme e de orgulho, é um amor que une, é um amor que não dilacera, é um amor que não despreza, é um amor que transcende. Esse é o amor que deve ser vivido, se quiserem evoluir, falou a jovem, num estado quase de êxtase espiritual. As palavras eram pronunciadas por Sophie como se estivessem sendo ditadas. Como aquela jovem de 17 anos podia dizer tudo aquilo? Com certeza naquele momento os amigos espirituais a estavam ajudando. Ademais, ela era um espírito com conhecimento adquirido passo a passo em suas inúmeras reencarnações. Quando nascemos de novo, tudo esquecemos, mas o conhecimento fica latente, podendo aflorar a qualquer momento. Então o que posso fazer? Perguntou Jules. Em primeiro lugar, procure refletir sobre o que eu lhe disse. Há um caminho muito longo a percorrer e você está se atrasando. Não se preocupe mais com minha tia, pois daqui em diante ela terá a proteção de seu filho e de meu pai. Ela deve prosseguir sua jornada nesta vida e você deve continuar a sua. Se forem espíritos afins, um dia haverá o reencontro, esclareceu Sophie. Pela primeira vez em muitos anos volto a sentir-me feliz. Meu filho está aqui junto da mãe. Tenho certeza de que se tornou um bom homem. Ele vai cuidar muito bem dela, disse Jules, emocionado. É verdade. Mas agora você precisa se decidir. Os amigos espirituais estão aqui, se você se concentrar poderá vê-los. Instantes depois, Jules viu que uma luz irradiava uma energia benéfica no ambiente e a seguir percebeu a presença dos dois espíritos que anos antes tentaram convencê-lo a segui-los. Tem razão, posso vê-los, falou Jules, com um sorriso. Você vai seguir com eles? Perguntou Sophie. Vou sim, embora relutante, mas antes quero despedir-me de Francine e de Pierre. Diga-lhes que eu os amo e que estou feliz por finalmente estarem reunidos. Quero que diga a Pierre que não se vinga de Jean. Você tem razão, precisamos cortar esse ciclo de vinganças. Obrigado por tudo, Sophie. Com as graças de Deus, você há de ter uma vida muito produtiva, disse Jules, sob forte emoção. Em seguida, Jules aproximou-se de Francine e de Pierre. Emocionado, ficou bem junto deles, que sentiram a aproximação. Olhou para Sophie com ternura e seguiu com os amigos espirituais, oportunidade em que um deles lhe disse: Irmão, você será conduzido a um posto de socorro próximo à nossa colônia e, depois de refeito, será encaminhado. No lugar para onde vai, receberá ensinamentos e será preparado para continuar sua jornada evolutiva. Os espíritos, quando retornam à sua pátria espiritual, permanecem com todas as percepções, sensações e sentimentos que tinham quando encarnados, pois conservam as suas individualidades, jamais as perdem. Cada um continua a ter um fluido que lhe é próprio extraído da atmosfera de seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação. Seu perispírito. A cela, onde estavam Francine, Pierre e Sophie, foi invadida por uma luz branca muito brilhante, como se estivesse acontecendo uma limpeza energética. Depois de alguns minutos de emoção, todos se olharam e não puderam conter as lágrimas. Em seguida, Sophie mais uma vez falou. Não sei se puderam perceber tudo o que se passou aqui, mas posso garantir-lhes que uma bênção foi derramada sobre todos.
E voltando-se para Francine. Minha tia, peço-lhe que nada contes aos demais. A senhora vai reiniciar sua vida fora destas paredes sombrias e deve animar-se. Nenhum de nós sabe quando deixará este lado da vida, de modo que devemos proceder da melhor forma visando a prática do bem. Tio Jules não morreu, apenas desvencilhou-se de sua indumentária, ou melhor, de seu corpo físico. No lugar para onde foi, deverá ser preparado para prosseguir com sua vida, que jamais se extingue, de vez que todos somos imortais. Eu acredito em você, disse Francine, embora não compreenda, mas sei que com o tempo conseguirei. Agora é necessário que a senhora pense em seu amado como ele é, um espírito liberto. Poderá ajudá-lo muito orando por ele. Não chore mais pela sua ausência, não o chame para perto de si, porque, se o fizer, em nada o ajudará. Ao contrário, poderá prejudicar seu adiantamento. Ele concordou em acompanhar os bons espíritos que vinham tentando auxiliá-lo, mas creio que ainda está confuso. Por todos esses motivos, devemos orar muito por tio Julias e pedir que a paz do Senhor esteja sempre com ele, disse Sophie. Acho que agora podemos juntar-nos aos outros, não? Falou Pierre. Sim, vamos voltar para a sala da Madre Superiora. Saíram da cela e, enquanto caminhavam para o gabinete de Madre Teresa, Pierre disse a Sophie, em voz baixa. Minha querida Sophie. A cada dia de minha vida mais emoção sinto quando estou ao seu lado. Sempre a vi como minha irmãzinha, mas estou feliz porque não a vejo mais assim. Fiquei feliz ao saber que não somos irmãos. Sophie olhou para Pierre e nada disse, mas as 2 gotas de lágrimas que caíram de seus olhos falaram por ela. A fria sala de Madre Teresa foi aquecida pela alegria. Até o bispo de Toulon, acostumado com cenas dramáticas, emocionou-se. Sentada, Madre Teresa ficou em silêncio. Rindo muito, Anne dirigiu-se a Francine. Certa com a fé em Deus de que a encontraríamos, trouxe algumas roupas para você vestir. Não sei se a vestirão bem, mas logo providenciaremos um enxoval completo. As 3 mulheres saíram da sala à procura de um local onde Francine pudesse trocar as suas vestes, enquanto Antoine voltava sua atenção para a Madre Teresa. O Duque de Labertaux tem vindo aqui. Há muitos anos deixou de vir, porém mensalmente envia dinheiro, respondeu Madre Teresa. A senhora pode continuar a receber o dinheiro, mas não conte o que aconteceu aqui. Para todos os efeitos, a duquesa ainda está mantida em cativeiro. Entendeu? Se lhe der ciência dos fatos ocorridos neste lugar hoje, nós a puniremos severamente. Deixaram o convento das Ursulinas para sempre. Antoine sabia que a saída de Francine não seria escondida por muito tempo, todavia, a assustada Madre Teresa não se atreveria a desde logo cientificar o Duque de Labertaux. Francine estava tranquila e confiante ao lado do cunhado e de seu filho. Na viagem de volta a Toulon, Pierre pediu a Sophie que montasse em seu cavalo durante parte do percurso, pois queria usufruir da presença daquela que o gerou e o perdeu. Assim, sentou-se num dos bancos da carruagem entre suas 2 mães, Anne e Francine, e segurou fortemente suas mãos, enquanto conversavam alegremente. Francine quis saber tudo a respeito do filho, no afã de resgatar pela imagem que formava em sua mente cada informação que recebia, tudo que não pôde usufruir ao longo dos anos. Capítulo 22. Novas descobertas. A família Darcy voltou para Toulon. O bispo de Toulon desceu da carruagem ao chegarem à vila. Pouco tempo depois, foram todos recebidos por Madame Justine Fleury em sua residência. O reencontro com Francine, como se esperava, foi cheio de emoção. Conversaram durante horas, não para falar de sofrimento, mas de todos os momentos felizes que viveram juntas naquela casa. Maurice, que estava em Paris, retornou igualmente e sentiu grande júbilo com o retorno daquela que lhe deu tanta alegria em sua infância.
Antoine e os demais aquietaram-se na propriedade de Madame Justine durante uma semana, para a recuperação das energias e para se equilibrarem emocionalmente. Pierre e Sophie aproveitaram a folga para conversarem sobre o relacionamento que entre eles começava a formar-se, completamente diferente daquele que havia quando eram considerados irmãos. Os fatos não acontecem simplesmente, como se não houvesse um planejamento do mundo espiritual. Nem Pierre, nem Sophie, eram filhos de Antoine e Anne, embora assim pensassem, e mais adiante as explicações certamente seriam dadas. Os jovens saíram para passear nos campos que cercavam a mansão. Caminharam em silêncio, dirigindo suas atenções para a bela paisagem. O silêncio foi cortado por Pierre. Sophie, acho que devemos conversar com minhas mães. Nesse momento sorriu feliz. E com nosso pai, sim, Antoine será sempre meu pai. Conversar sobre o quê? Perguntou Sophie, antevendo a resposta. Sobre nós dois. Acho que não preciso lhe dizer mais nada, pois desde que soubemos que não somos irmãos, continuamos a sentir amor um pelo outro, amor no melhor dos sentidos, sempre, mas também aquele amor que é nutrido pelas pessoas que querem estar sempre juntas, aquele amor que as completa, amor que as faz desejarem o melhor reciprocamente. É aquela saudade que invade o ser quando está longe do outro. É aquela sensação que inebria, que aquece o outro, a vontade de trocar energia. Sophie, eu sei que a amo e esse amor surgiu desde o primeiro dia em que a vi. Eu quero me casar com você depois que esse drama em que estamos envolvidos tiver fim. Sophie olhou para Pierre e nada disse. Preferiu colar seu corpo no dele num abraço muito sentido. Em seguida, suas bocas se juntaram pela primeira vez, com ardor, com sofreguidão, com muita paixão. Após o beijo que os estremeceu, os jovens voltaram a caminhar até pararem diante de uma frondosa árvore. Sentaram-se no chão, encostando-se no imenso tronco e passaram a olhar fixamente para o horizonte, descortinando a bela paisagem daquele lugar enriquecido pela generosa natureza. Adormeceram um apoiado no outro. Cerca de uma hora depois, sentiram uma brisa em seu rosto. Em pé diante deles, estavam Antoine e Anne, que seguravam um pequeno galho com algumas folhas, que instantes antes passara em seus rostos. Estão cansados? Perguntou Anne. Pierre e Sophie olharam para o casal e sorriram encabulados. Levantaram-se e de mãos dadas chegaram bem perto dos dois. Pierre respirou longamente como se desejasse encontrar fôlego para falar. Pai, mãe, queremos dizer-lhes algo muito importante, mas não sabemos como. Faça um esforço. Verá que as palavras surgirão, disse Antoine. Mãe, nós nos amamos, falou Sophie, com desenvoltura. O quê? Repita, filhinha, pediu Antoine. Vocês sabem que desde pequenos nós somos muito unidos e por isso estávamos sempre juntos. Quando crescemos, passei a sentir ciúme de Pierre quando ele era rodeado pelas moças. Eu não entendia por que sentia ciúme, afinal ele era meu irmão, mas eu sentia muito. Depois daquela revelação quanto ao nascimento de Pierre, eu entendi tudo. Finalmente estava explicada a razão do ciúme, nós não éramos irmãos. A partir daquele momento meu coração abriu-se completamente para encher-se de amor por ele e nunca mais parou. A cada dia que passava, eu o amava mais. Quando aquele moço avançou em mim em Londres e Pierre me defendeu, percebi que nunca mais deveria ficar longe dele. Meu pai. É como se eu e Sophie estivéssemos longe um do outro há muito tempo e definitivamente nos encontrássemos. Depois da descoberta de minha filiação biológica, tudo mudou quanto aos meus sentimentos por Sophie. Ela tem razão. Está explicado por que sempre fomos tão ligados, aduziu Pierre, apertando a mão de Sophie. Meus filhos, nós os amamos e queremos a sua felicidade e assim não faremos oposição à sua união perante Deus. Estou falando por mim e por Anne, disse Antoine. É verdade, crianças.
Eu também estou muito feliz, disse Anne muito emocionada. Vocês têm desde já nossa bênção, mas lembre-se de que Francine também deve ser ouvida, acentuou Antoine. Então vamos correndo falar com ela, disse Pierre entusiasmado. Os 4 voltaram para a mansão conversando alegremente. Encontraram Justine, Francine e Maurice conversando na varanda. Antoine deu um passo à frente dirigindo-se a Francine, falou. Minha cunhada. Nossos filhos se amam e pediram nossa autorização para se casarem. E você deve ser ouvida. Francine levantou-se da cadeira e caminhou em direção aos jovens. Sem nada dizer, abraçou-os e beijou-os com muito amor. No íntimo, ainda não acreditava que, depois de tantos anos de sofrimento, encontraria a família de seu querido Jules e o filho muito amado. Todos ficaram em silêncio, presenciando a bela cena. Finalmente, Antônio os interrompeu. Estamos todos muito felizes e com a graça de Deus em breve será realizada a cerimônia do casamento, mas antes temos assuntos pendentes a serem resolvidos. Por que não esquecemos tudo isso? Agora está confirmada a morte de Jules, mas encontramos Francine. Vamos voltar para a Inglaterra e continuar a viver em paz. De que servirá o condado dos Darcy se alguém perder a vida nessa luta? Disse Anne, demonstrando sua preocupação. Minha querida Anne. Não se trata simplesmente de buscar título e propriedade. Trata-se de um princípio de moral e de justiça. O Duque Jean de Labertot matou meu irmão e aprisionou Francine por 20 anos, além de causar-lhe muitos males físicos. Depois, seu filho Jacques, que seguiu seu caminho na seara do mal, tentou igualmente causar danos à nossa família. Entretanto, não vou decidir sozinho. Quero que todos opinem, falou Antoine. Meu pai, o senhor tem razão. Trata-se de uma questão de moral e de justiça. Jean e Jacques devem responder por seus crimes. Estou com o senhor, disse Pierre. Eu também, arrematou Sophie, abraçando Pierre. Estou com medo, disse Francine. Conheço bem a crueldade de Jean. Ele é capaz de tudo para atingir seus fins maléficos. Estejam certos de que, ao saber que não estou mais enclausurada, virá atrás de mim. Você não está mais indefesa, mamãe. Se ele vier, saberemos como recebê-lo, disse Pierre. Madame Justine. Vamos procurar um local para ficarmos em Toulon. Não queremos que a senhora sofra mais por nossa causa, afirmou Antoine. De modo algum. Não permitirei que deixem esta casa. Vou recomendar a meus empregados que mantenham vigilância constante, evitando assim que sejamos surpreendidos, asseverou Justine. Enquanto as famílias de Fleury faziam seus projetos, Jacques finalmente tinha conhecimento de que seu plano para raptar Sophie fracassara. Com muita raiva gritou com Marcel e prometeu vingança. Onde estão eles agora? Perguntou Jacques. Ninguém sabe. Os escoceses fugiram. Talvez tenham voltado para a Escócia. Posso dizer que eles são muito perigosos, tanto o pai como os filhos. Os filhos? Interrogou Jacques. Sim. Até a moça sabe esgrimir, e muito bem. Foi ela que me feriu, anotou Marcel, apontando as feridas mal cicatrizadas. Quero que você investigue. Se não voltaram para a Escócia, nós os encontraremos. A família Darcy estava reunida com Madame Justine Fleury em sua casa. Precisavam planejar cuidadosamente o próximo passo a ser dado. Durante a conversa Antoine lembrou-se do filho de Gaston e da promessa que lhe fez. Decidiu, então, que deveriam ir à Normandia. Sua fala foi interrompida pela governanta de Justine, que anunciou a presença de Pablo Avelar. Imediatamente a velha senhora mandou que entrasse. Segundos depois haveria mais um momento de imensa emoção. Com efeito, ao entrar na sala, Pablo logo reconheceu aquela que lhe tocara os sentimentos. Francine. É você.
A duquesa levantou-se e recebeu o abraço amigo de Pablo. Oh, minha doce amiga! Estou envergonhado por não ter sido capaz de defendê-la com minha própria vida, disse Pablo com a voz embargada. Madame Justine contou do seu gesto de heroísmo, suportando dores e torturas por minha causa. Eu fiquei muito triste. Não queria sofrimento para ninguém, muito menos para você, meu querido amigo, falou a duquesa. Antônio fez um breve relato sobre os fatos ocorridos até o encontro com Francine no convento das Ursulinas. Deixou claro que Pablo teve papel fundamental para a libertação da duquesa, embora muitos anos depois da entrega da carta em Londres. Pablo pediu para integrar o grupo. De alguma forma queria contribuir para a condução de Jean de Labertot à justiça. Aquelas pessoas reunidas pelos desígnios do mundo espiritual, fizeram uma retrospectiva de todos os fatos, com a intenção de definir os passos que deveriam dar dali em diante. Tinham certeza de que não seria fácil, mas tudo fariam para atingir os objetivos pretendidos. Havia necessidade de uma viagem à Normandia, para encontrar o filho de Gaston, tendo Pablo se oferecido para realizar a tarefa, enquanto os demais fariam as articulações necessárias para o prosseguimento do plano traçado. Antes de viajar para a Normandia, Pablo reuniu seus empregados e mandou que alguns deles fossem para a mansão de Madame Justine e se integrassem ao grupo de homens designados para fazer a vigilância do lugar. Novas descobertas ainda estariam por vir. Francine queria que fosse localizado o corpo de Julius a fim de dar-lhe sepultamento digno. Lembrou-se de que naquele dia fatídico no pavilhão de caça, quando Julius foi assassinado diante dela, Jean mandou que seu escudeiro Paul Dumont levasse dali o corpo do conde. Embora as ordens tenham sido dadas sob sussurro, tinha certeza de que Jean mandara Paul dar fim ao corpo. Com essas conclusões, foi até o quarto onde Antônio estava dormindo com Anne e bateu. A porta foi aberta por Anne. Entre, Francine, disse Anne. Desculpem-me, sei que é tarde, mas estou muito ansiosa para esperar que todos despertem. Acho que podemos localizar a pessoa que sabe onde Julius foi enterrado, informou Francine. A antiga duquesa falou sobre suas lembranças do dia em que Julius foi morto. Disse que Jean mandara Paul Dumont sumir com o cadáver. Falou ainda do desejo de transferir os restos mortais de seu amado para o pequeno cemitério da família na Normandia. Antônio concordou de pronto. No dia seguinte, reuniram-se todos na varanda da mansão, quando Antônio falou sobre o pedido de Francine. Pablo já partira para a Normandia, de modo que Maurice, o neto de Madame Justine, ofereceu-se para ir a Paris e tentar descobrir o paradeiro de Paul Dumont. Para não levantar suspeitas, deveria agir discretamente. Chegando à Normandia, Pablo Avelar dirigiu-se ao castelo que fora da família Desse disse ao guarda que o atendeu, que queria falar com o filho de Gaston. Em resposta, obteve a informação de que ele morrera, vítima de pneumonia havia muitos anos e fora sepultado no cemitério da vila. Concluiu o espanhol que nada mais havia a fazer naquele lugar e assim retornou para Toulon. Maurice Fleury foi a Paris e, com a discrição necessária, procurou localizar Paul Dumont. Depois de muito procurar, descobriu que o escudeiro do Duque de Labertot deixara as suas atividades e fora morar numa confortável residência doada por seu antigo patrão, nos arredores de Paris. Anotou o endereço e voltou a Toulon. Dias depois estavam todos reunidos de novo na mansão de Justine. Pablo falou de sua descoberta na Normandia. Os amigos concluíram que o filho de Gaston desencanara, todavia, a morte não teria ocorrido por força de uma pneumonia, mas sim por assassinato. Antônio disse. Provavelmente Jean o matou quando foi tomar posse do castelo. Duval deve ter resistido de alguma forma e essa oposição causou sua morte. O velho Gaston vai ficar muito triste e culpar-se por não ter procurado ter notícias do filho, mas é lógico que ele não tem culpa de nada, pois, ainda que tentasse,
Não conseguiria opor-se ao duque de Labertou.